Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre a escolha dos componentes dos sistemas agroflorestais. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Na escolha das espécies florestais, nós devemos levar em consideração alguns pontos importantes, como tentar priorizar as espécies nativas e que ocorrem naturalmente na sua região, ou na determinada região que você queira implantar um sistema agroflorestal. É interessante também que essas espécies escolhidas garantam a subsistência e a soberania alimentar da família, ou seja, são espécies que já são conhecidas e cultivadas e já faz parte da alimentação da família. E se a produção visar a comercialização, então as espécies escolhidas para esse sistema agroflorestal devem ser aquelas que atendam ao mercado. Então, nem sempre vai ser a que o agricultor tem mais facilidade, tem mais conhecimento, tem mais habilidade que vai ser cultivada. Então, pode acontecer de inovar, de incrementar, de inserir uma espécie que ainda não seja da rotina da propriedade. Diante disto, o produtor precisa escolher essas espécies de forma que garanta satisfazer as necessidades básicas da alimentação e nutrição da família, conforme falei anteriormente, estejam adaptadas às condições socioculturais e ecológicas da região que será inserida o sistema agroflorestal, espécies que possuam ciclos de vidas diferenciados. E aí teremos espécies arbóreas e cultivos agrícolas de ciclo curto. Então, espécies em que o seu ciclo sejam distribuídos no curto, médio e longo prazo. Possuam períodos de safra de produção diferenciados. Seja de preferência de uso conhecido pelos agricultores. Então, assim, de preferência. Então, não pode estar fechado a novas espécies para serem cultivadas. Possuam mercado, ou seja, demanda pelo menos de um desses componentes na região. Atendam à necessidade de consumo, por exemplo, de lenha, de carvão, tá? Pela propriedade, pela família, pelo estabelecimento rural. E tenham condições de escoamento dessa produção do sistema agroflorestal. Mas cabe uma atenção aqui, ó. Se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, a recomendação é escolher espécies de plantas cujos produtos sejam mais perecíveis. Tá? Se for distante e difícil acesso, a sugestão é optar por cultivo de maior durabilidade. Né? Então, a gente está levando em consideração o período pós-colheita do produto que está sendo colhido dentro da agrofloresta. Defina como componente principal, o carro-chefe do seu sistema agroflorestal, uma cultura que tem um mercado promissor e técnicas de produção bem conhecidas. Então, por mais diverso que seja o sistema agroflorestal, é importante ter uma espécie que seja o carro-chefe, aquela espécie que você tem quase certeza de que irá comercializar, que já tem um conhecimento suficiente para cultivá-la e que você consiga inserir essa produção dentro do mercado. Quando leva-se em consideração as culturas temporárias, o que devemos levar em consideração para escolhê-las? Primeiro, a tradição e a experiência com o cultivo agrícola. Então, o quanto que o agricultor já conhece daquela cultura. O potencial econômico local e de valor alimentício que tem essa espécie temporária. Os efeitos de competição com árvores plantadas
por nutrientes, água e luz. Então, como que essas culturas irão, que se tem de conhecimento da associação delas com espécies arbóreas. A tolerância à sombra. Plantas que não sejam trepadeiras, tá? A característica de não ser hospedeira de praga e doença. As espécies que não causem danos físicos às árvores. E a possibilidade da safra diferenciada, de forma a garantir o uso da mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. Quando vamos escolher as espécies arbóreas e perenes, devemos considerar o conhecimento local da espécie florestal escolhida. Então, vamos dar preferência às espécies que já ocorrem naturalmente na região. Por exemplo, aqui na nossa, podemos explorar o potencial do sabiá, o sanção do campo, unha de gato. O valor comercial ou de aproveitamento local dessas espécies. Os efeitos de competição com cultivos associados, ou seja, como é que ela se comporta dentro de um arranjo agroflorestal, em meio a diversas espécies de planta. Uma outra característica, o uso múltiplo da espécie, produção de alimentos, de madeira, de lenha, de frutos, fornecimento de serviços ambientais, como controle de erosão, fixação de carbono, entre outros. Então, algumas espécies arbóreas, elas podem reunir várias finalidades que a tornam atraente. Devemos considerar ainda o tamanho e projeção da copa da árvore adulta, e isso é importantíssimo. Então, no momento da escolha, no momento de definir o local, o espaçamento que essa espécie arbórea irá ocupar dentro da agrofloresta, devemos imaginá-la com 5 anos, 10 anos, 15 anos, a depender do ciclo dessa espécie arbórea. Então, como que é a sua copa, né? Como é que é a sua estrutura, o quanto que vai ocupar ali dentro da área da agrofloresta. Então, outra característica, crescimento rápido. Uma coisa importantíssima, capacidade de rebrota. E muitas espécies arbóreas têm essa característica, como por exemplo o sabiá, que eu citei anteriormente, né? O sanção do campo, unha de gato. O próprio eucalipto, que é exótica. Tá? O sistema radicular, as raízes que não sejam superficiais. Baixa exigência nutricional, baixa resistência ao ataque de pragas e doenças. Possibilidade, nesse caso aqui de baixa resistência ao ataque de pragas e doenças, elas não devem ser, não é que devem ser escolhidas, mas devem ser pensadas 2 vezes se não tiver uma outra opção de uma planta que tem uma característica de alta resistência a ataque de pragas e doenças. Possibilidade de safra diferenciada, de forma a garantir o uso de mão de obra e geração em várias épocas do ano. E eu considero aqui também outra característica muito, mas muito importante, a tolerância às podas. Porque a poda, dentro das espécies arbóreas, ela é executada com maior frequência para atender um dos princípios de manejo ecológico do solo, o qual a gente acelera, auxilia na ciclagem de nutrientes, fazendo poda e deixando o material sobre a área, sobre o solo, que tem inúmeras vantagens que a gente viu em aulas passadas, como manter a umidade do solo, manter um ambiente favorável à ocorrência de micro-organismos benéficos, a disponibilidade de nutrientes e assim por diante. E dentro dos componentes que a gente vai analisar e escolher para compor um sistema agroflorestal, nós temos os adubos verdes. Tá? Então, os adubos verdes são plantas que proporcionam benefícios ao solo, por exemplo. Tá? Então, eu vou destrinchar aqui quais são esses benefícios que os adubos verdes proporcionam. Então, promovem a adição de nitrogênio do ar para o solo através da simbiose com bactérias fixadoras,
localizada nos nódulos das raízes das plantas leguminosas. Então, isso é uma característica de plantas leguminosas, através da incorporação dos tecidos verdes e da parte aérea das plantas. Promovem a cobertura vegetal do solo, diminuindo o efeito da radiação solar, reduzindo assim a temperatura do solo. Reduzem a erosão, protegendo o solo contra o impacto das chuvas e aumentando a infiltração e diminuindo as enxurradas. Auxiliam no controle de ervas daninhas, diminuindo a necessidade do uso de herbicidas. Os adubos verdes ainda aumentam os teores de matéria orgânica no solo, contribuindo para a melhoria das características físicas e químicas do solo. Auxiliam no controle de algumas pragas, pelo uso de plantas não hospedeiras e de doenças através da quebra de ciclo de alguns patógenos. Tem como vantagem ainda ou característica dos adubos verdes a descompactação do solo através do aprofundamento das raízes de certas forrageiras como guandu e nabo, melhorando a porosidade e a atividade microbiana do solo. Melhoram o equilíbrio no solo dos micro-organismos, alterando positivamente a fauna e a flora, contribuem na retenção de umidade no solo, diminuindo os efeitos das estiagens prolongadas. Consequentemente, todos esses fatores combinados irão proporcionar um aumento significativo de produtividade na cultura comercial a ser implantada. Então, diante de todas essas características, os adubos verdes são componentes meio que obrigatórios dentro de um sistema agroflorestal. Então, os adubos verdes podem ser, vamos citar aqui alguns exemplos. O feijão de porco é uma planta rústica que se desenvolve em solos degradados, suporta secas prolongadas, tem elevada competição com plantas invasoras, é resistente a altas temperaturas, é utilizado em rotação de cultura, adapta-se a qualquer tipo de solo, tolera sombreamento parcial e não suporta geada. Possui efeito alelopático, sendo muito usado no controle da tiririca. Não repetir o plantio por muitos anos no mesmo local, pois pode aumentar a população de nematóides do solo. Então, isso é uma das desvantagens do feijão de porco. Mucuna preta. Ela tem alta rusticidade, pode crescer em solos com saturação de base entre 35% e 40%, e baixo em fósforo e outros nutrientes. Então, ela tem uma baixa exigência aí nutricional. Indicada para solos arenosos e argilosos de baixa a média fertilidade. Grande fixadora de nitrogênio e muito rica em nutrientes. Não é tão exigente quanto a fertilidade do solo, porém não tolera os de baixa drenagem, ou seja, em solos encharcados, que tem essa possibilidade, não seria interessante a mucuna preta. Ela é usada para controle de nematóide e invasoras, porque tem um efeito alelopático. Feijão guandu possui sistema radicular muito vigoroso e desenvolvido, que lhe garante uma boa resistência à seca. Adapta-se bem a todo tipo de solo, com exceção aos solos com umidade excessiva. Comprovadamente, um ótimo fixador de nitrogênio do ar. É de fácil consórcio, apesar de não tolerar o abafamento. Forragem com mais de 20% de proteína bruta. É muito palatável, inclusive na época seca do ano. Produz aí até 15 toneladas de matéria seca por hectare por ano, em 3 a 4 cortes. Leucena é uma planta perene, arbustiva e muito versátil quanto à sua utilização, além de fornecer forragem de excelente qualidade. Muito resistente à seca, suportando inclusive inundações periódicas, fogo e geadas leves. Prefere solos férteis com pH em torno de 6. Grande facilidade em consórcios com gramíneas devido ao seu porte ereto e arbustivo. Muito indicada para banco de proteínas com plantio em faixas em locais estratégicos da pastagem. Podem ser utilizadas
na produção de madeira, cerca viva, melhoramento do solo. Produção de até 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano, de forragem de excelente qualidade, com 15% de proteína bruta, possuindo excelente poder de rebrota e é um ótimo alimento para os ruminantes. Crotalaria juncea. Grande potencial de uso tanto nos cerrados como no sul do Brasil e aqui no Nordeste também. Contribui para a diminuição de alguns nematóides do solo. É utilizada como adubo verde por ser grande fixadora de nitrogênio. Tem crescimento rápido, cobrindo o solo rapidamente. Muito utilizada para rotação de culturas. Plantas melhoradas e recuperadoras de solo. Bom sistema radicular, melhorando a infiltração de água. Boa capacidade de fixar nitrogênio e promover uma elevada reciclagem de vários nutrientes do perfil do solo. E normalmente quase não tem problemas com pragas e doenças. Crotalaria spectabilis. Boa produtora de biomassa. Tem efeitos favoráveis na diminuição da população de nematóides. Tem ciclo curto e boa para rotação em áreas irrigadas. E tem outra característica interessante, é a boa produção de biomassa, indicada como redutora de população de nematóides em solo também. Dentre as culturas agrícolas temporárias que a gente pode estar avaliando para escolher como componente de um sistema agroflorestal, nós temos abacaxi, abóbora, algodão, arroz, cana-de-açúcar, cará, chuchu, dendê, fumo, gergelim, girassol, inhame, mamona, mandioca, melancia, melão, milho, pepino, quiabo, soja, feijão. Tá? Então, assim, existem inúmeras culturas agrícolas. E aí a gente tem que escolher aquela conforme as características que a gente falou no início da aula. Aquele que, principalmente que o produtor já tem domínio, que o mercado aceita. Tá? Então, dependendo de cada região, conforme também as características citadas anteriormente, vai ter as espécies mais indicadas. Podemos utilizar também plantas ornamentais e medicinais, como alecrim, arruda, açapeixe, manjericão, boldo, alfazema, hortelã, capim-limão, erva cidreira, jurubeba e etc. Depende também de uma demanda se for para comercialização, mas também pode ser usada essas plantas medicinais e ornamentais. Elas podem ter aí algum efeito repelente e auxiliar no manejo de insetos pragas. As olerícolas, também temos inúmeras olerícolas, e aí tem que ver aquela que mais se adapta, né? Que tem mais o convívio com o produtor, tem mercado. Então, alface, cebolinha, coentro, couve-flor, inhame, pimentão, tomate, rúcula, ixi, tem inúmeras, tá? Dentre outras. Frutíferas. E aí temos banana, coco, acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, os citros, mamão, maracujá, manga, tá? Umbu, romã. Então são espécies essas que eu citei, dentre outras, né, que podem e apresentam potencial para agroflorestas aqui na nossa região. E as espécies florestais, que aí tem também inúmeras. Então a gente pode citar, por exemplo, o ipê, o sabiá, o mogno, a teca, a cássia, a aroeira, eucalipto. São espécies de plantas que tem algumas exóticas e outras nativas de ocorrência natural, que podem também estar sendo utilizadas nos sistemas agroflorestais aqui na nossa região. E aí, a depender de onde será aplicado ou será implantado o sistema agroflorestal, devem levar em consideração principalmente as condições edafoclimáticas do local e escolher as espécies que mais se adequam àquela determinada região, também levando em consideração aquilo que coloquei para vocês no início da aula. É isso, um abraço e até a próxima aula.